organizei o meu cronograma e a minha grade horária de 2026. Primeiro eu vou falar sobre como que eu peguei o cronograma de todos os cursinhos que eu assinei e vou, seguir todos eles, como eu vou me organizar em relação a isso. Também em relação a quantas vezes na semana eu vou ver cada matéria e por que eu vou fazer isso. E a segunda parte é a grade horária. Então, eu vou mostrar a minha organização, explicar ela pra vocês sobre, por exemplo, como que eu vou organizar teoria e prática, como que eu vou organizar a minha gestão de tempo realmente com cada matéria. Começando pelos cronogramas, gente, eu imprimi a maioria pra eu ter uma noção. Comprei o extensivo da Thaís, do Matemagicando, e a gente ganhou algumas coisinhas, né, incluindo aqui o cronograma, então eu não vi necessidade de imprimir. Ela posta a aula segunda, terça e quinta. Então, eu escolhi ver as aulas nos dias que elas são publicadas para evitar desorganização. O RICE é o que eu vou usar de física, e ele posta aula segunda, quarta e sexta. Indo para o Discursivas, eles têm os roadmaps na plataforma deles, e são recomendações de quais aulas assistir cada semana. Isso aqui é muito bom porque eles têm trilhas diferentes. Então, por exemplo, a química, eles têm a trilha de química geral e inorgânica, a trilha de química orgânica e de físico-química. E eles te ajudam a organizar em relação pra você saber, como que você vai conciliar essas três trilhas, né? A química, grande parte do ano, são 2 aulas semanais. Algumas semanas são só uma aula, mas como a maioria são 2 aulas, eu coloquei química 2 vezes na semana. E aí, nas semanas que só tiver uma aula, eu não vou tentar adiantar nada. Eu vou só ver uma aula por semana, que eu também mereço descansar, né, gente? É muita coisa. Biologia, mesma coisa. A maioria do ano é 2 aulas por semana, algumas uma, então eu coloquei 2 vezes na semana. História. A maioria do ano só tem uma aula por semana, só que algumas semanas tem 2. Então eu coloquei história uma vez na semana, e nas semanas que tiver 2 aulas, eu vejo no domingo. Eu deixei o meu domingo, inclusive, essencialmente sem nada, porque, gente, é muito cansativo você todo dia tá estudando. Mas, como ser vestibulando, infelizmente, exige alguns sacrifícios, vão ter algumas semanas que eu vou ter que ver aula no domingo, mas não tem problema, é humanas, eu gosto. Mesma coisa com geografia, porém, geografia são 2 vezes na semana e algumas semanas tem 3 aulas, e aí essa terceira aula eu vejo no domingo, né? Agora, linguagem de redação que eu vou fazer com a Fernanda Pessoa. Redação, eu vou ver uma aula por semana e vou escrever redação em outro dia. Porém, detalhe importante, eu faço simulado todas as semanas. E aí, nas semanas que eu estiver fazendo o simulado do primeiro dia do Enem ou do primeiro dia da UNB, que tem redação, eu não faço redação durante a semana. Eu vou fazer só sábado durante o simulado. Mas nas outras semanas eu faço durante a semana normal, vocês vão ver. E aí, linguagem, no caso de linguagem, gente, eu tive que escolher quais batalhas lutar. Eu até pensei em separar em 3 frentes, então ver linguagens 3 vezes na semana, né? Uma aula de gramática, uma aula de literatura e uma aula de interpretação de texto. Porém, quando eu coloquei isso de fato na minha grade horária, eu vi que ia ficar desumano, gente. Eu sei que eu não ia aguentar. Então, como eu já sou boa em linguagens, eu gosto de linguagens, e pra mim o que me falta realmente era prática, o que realmente eu pequei durante o ano foi prática, eu vou ver só uma aula por semana e vou intercalar essas frentes por semana. Eu com certeza não vou conseguir acabar o conteúdo, mas de qualquer forma, como eu já sou boa nisso, já tenho essa facilidade, escolher quais batalhas lutar, né, gente? Então, no meu caso, realmente, eu só consigo ver linguagens uma vez por semana. Sim, atualidades que eu quase esqueci, uma vez por semana, que a Thaís Formaggio publica aula uma vez por semana também na segunda-feira. Porém, eu não coloquei segunda-feira, gente, coloquei sexta-feira pra ver atualidades. Enfim, já que eu já tô começando a falar de que dias que eu coloquei o quê, vamos para a segunda parte, que é o meu cronograma, minha grade horária, tá? Vamos para a minha grade horária. Vou deixar ela aqui e vou explicando ela aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é que eu fiz. Vocês vão perceber que eu não coloquei horário pra nada. Isso é uma coisa pessoal minha, que eu não gosto, gente. Assim, você ter horário estipulado, 8 horas você tem que começar. Aí depois 10 horas você tem que ir pra outra matéria. Aí depois, gente, isso me dá ansiedade. Porque se eu começar 5 minutos depois, acabou meu dia, entendeu? Então eu prefiro ir por metas. E uma ordem. Porém, a hora é muito variável. Que todo dia de segunda a sexta nós temos Anki, lista de questão e correção de simulado. O Anki é flashcard, né, gente? Faço a revisão 30 minutinhos todo dia. As listas, eu vou explicar a dinâmica das listas, porque deve ter ficado um pouquinho confuso. Então, quando você vê a teoria e logo em seguida você faz a prática, pode te dar uma falsa sensação de que você realmente entendeu o conteúdo, porque como você acabou de ter contato com a teoria, você tem uma maior propensão a acertar as questões. Claro que isso não é regra, né, gente? Porque, por exemplo, eu vejo uma aula de física e erro todas as questões da lista logo em seguida, né? Mas enfim, gente, você tem uma maior propensão porque o conteúdo tá muito fresco na sua cabeça. Eu resolvi fazer o seguinte, eu vejo a teoria no dia e no dia seguinte eu faço a lista de questões referente ao conteúdo visto no dia anterior. E correção de simulado eu resolvi fragmentar, então eu faço simulado todo sábado. E aí, durante a semana seguinte, eu vou corrigindo ele aos poucos. Porque, assim, gente, ano passado eu tentei fazer uma dinâmica de, fazer o simulado no sábado e corrigir ele todo no domingo.
Não rolou pra mim. Não rolou pra mim, então eu resolvi separar, tá ótimo. E eu faço todo dia antes de começar a estudar. Que já dá uma aquecida no cérebro, enfim. Vocês vão ver que tem dias que eu coloco 4 matérias e tem dias que eu coloco 3 matérias. Porém, eu não passo a mesma quantidade de tempo em todas as matérias. A gente não ia morrer. Imagina, ficar 2 horas em todas as matérias. Gente, meu Deus. No dia que eu tenho 4 matérias, eu vou ficar 8 horas só em teoria? Não, pelo amor de Deus, né? Por exemplo, redação, as aulas da Fernanda Pessoa têm em torno de 1 hora de duração. Mas eu acelero todas elas e eu consigo super acompanhar o andamento. Então, as aulas que tem ali 1 hora viram meia hora ou 45 minutos. E mesma coisa com filosofia. Provavelmente eu vou acabar passando, tipo assim, 30 minutos, 45 minutos também no máximo. As aulas variam a hora, gente. Tipo assim, não é toda aula tem a mesma quantidade de tempo. Justamente por isso que eu não quis colocar horários, porque não tem como todo dia ser igual. Agora, algumas dicas pra sua montagem. Vocês vão perceber, observem aí, que eu sempre intercalo áreas do conhecimento. Então, se eu vejo matemática, em seguida eu vou ver algo ou de linguagens ou de humanas. Mesma coisa pra naturezas. Vi naturezas, logo em seguida eu vou ver alguma coisa de linguagens ou de humanas. Porque fica muito cansativo, gente. Pra mim, assim, me drena de um jeito que é muito provável que se eu ver matemática e física logo em seguida e colocar história por último, eu não vou ver história porque eu vou estar exausta e não vou aguentar. Mas sempre priorizem colocar primeiro a área de exatas. Ai, mas é melhor colocar uma coisa que você gosta. Gente, não faz isso. Começa por exatas. Confia no que eu tô falando. Começa por exatas ou naturezas e depois coloca humanas ali pra dar uma aliviada, enfim. E outra dica também é se atentar, gente. Montem sua grade horária e depois analisem pra ver os detalhes. Tipo assim, vê se você não colocou, sei lá, por exemplo, geografia 2 dias seguidos, biologia 2 dias seguidos. No caso de matemática não tem como eu fugir, porque a Thaís posta aula segunda, terça e quinta. Então eu vou ter que ver matemática 2 dias seguidos, tipo, aula de matemática 2 dias seguidos. Mas se atentem a isso também, sabe? Pra ficar um negócio organizadinho, bonitinho. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tá? Muita gente tava me pedindo. Eu fiquei meio receosa de gravar mostrando isso, porque é muito pessoal, gente. É uma coisa que você tem que fazer, tem que se adaptar à sua rotina, às suas necessidades. Mas eu quis mostrar pra vocês pelo menos terem uma noção. É isso, gente. Um beijo.